Existe uma maneira correta de medir o pênis? Pessoal, essa semana uma pergunta de um inscrito no nosso canal perguntando se era para medir o pênis com uma régua ou se ele podia medir com uma fita métrica. É importante que a gente saiba o tamanho normal do pênis, ele varia no estado flácido por volta de 10 a 11 centímetros. Em ereção, o tamanho médio do pênis do homem é entre 12 e 15 centímetros, com a maioria, 90% dos casos, por volta de 13 ou 13,2 centímetros. Com relação à circunferência, se sabe que, em geral, a circunferência média do pênis, medida no terço proximal, em estado flácido é por volta de 8, 9 centímetros, em estado ereto ele vai de 10 a 12 centímetros. Também tem que salientar que muitos pacientes têm variações, e isso varia de acordo com características genéticas, características da raça e outras questões hormonais envolvidas no período da adolescência. Pacientes também questionam, até que idade o pênis cresce. Normalmente o pênis do homem ele vai crescer até os 18, 19 anos, que é o final da puberdade, da parte de estímulo hormonal. Com relação à pergunta do nosso inscrito, se é feita a medida com a régua ou com a fita métrica, se sabe que com a régua é muito mais fácil, porque ela tem uma rigidez e na hora de medir é preciso que se estique o pênis e se meça da base dele, empurrando, comprimindo um pouquinho o osso pubiano e que se faça essa medida até a ponta do pênis. Obviamente que é mais fácil, com uma estrutura como a régua, de ter uma medida mais adequada do que pegar uma fita métrica, comprimir a parte pubiana e manter esticado o pênis com uma mão e medir. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então a régua ela é muito mais fidedigna, muito mais apropriada para medir o comprimento do pênis por essa questão da estrutura rígida e dessa compressão que precisa fazer na base do pênis para medir adequadamente. Expliquei para ele que uma das questões que tem que ver, por que tinha dado diferença entre um e outro, ele disse que na fita métrica tinha dado 1 centímetro, 1,5 centímetros. A explicação é que provavelmente é essa da dificuldade de medir sozinho, da maleabilidade que tem a fita métrica, da parte mais mole para medir. E a outra questão que eu disse para ele é que deveria ver se as duas estavam com a mesma medida, porque daqui a pouco não está padronizada. Com relação ao tamanho do pênis, há muitos tabus, há muitas dúvidas, há muitas questões que os usuários nos mandam. É uma das questões recorde no nosso canal sobre tamanho do pênis, sobre qual a importância. E eu saliento para vocês que por mais que as pessoas se importem com isso, não é isso o fator, não é o tamanho o fator mais importante na hora de uma relação sexual. Então, os pênis de 95% das pessoas são normais. Nós atendemos pacientes com micropênis, que são pênis menores que 7 centímetros, mas em geral a relação sexual ela pode ser prazerosa com pênis de 10, 12 centímetros de uma forma natural. Existem pênis maiores, e muitas mulheres se queixam, inclusive, que eles são dolorosos na penetração se não houver uma lubrificação adequada. Estamos na média e isso é o mais importante. Não há preocupação tão grande com ter mais 1 centímetro, 1,5 centímetros. Importa que faça uma higiene adequada, que cuide do seu pênis para evitar que ele tenha infecções, use preservativos nas relações e tire um pouco essa preocupação com relação ao seu tamanho do pênis.